Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos falar sobre a importância que tem o substrato na hora da produção de mudas, na hora da produção de um cultivo de plantas. Esse vídeo ele vai ser interessante para todo mundo, desde pequenos produtores, grandes produtores que sabem qual que é a importância de se ter um substrato aí de qualidade, principalmente na parte de produção de mudas. Pessoas que estão começando agora na jardinagem, pessoas que estão construindo hortas, montando suas hortas urbanas, aí um assunto que está sendo muito pesquisado também. Pessoas ou produtores de pequeno porte também que têm um espaço, tem chácara, tem sítio, quer aprimorar essa parte de produção de hortaliças, de montar a horta. Então isso também tem influência. A importância do substrato é relevante para todo esse tipo de público. Então creio que esse vídeo vai ajudar sim muita gente. E por que a importância de um substrato na hora do cultivo? Até por questões de que eu já fui visitar vários produtores. Aqui na minha região tem muitos produtores de hortaliça. Eu já trabalhei com parte de produção de mudas de hortaliças. Então por esse substrato aqui eu trouxe mais para mostrar para vocês. Deixa eu mostrar aqui. É o substrato Carolina Soil. Eu não estou fazendo propaganda da marca, galera. É por questões de visita. Eu já conheci muitos produtores, principalmente produtores de muda, que não trabalham com hortaliça, o produto final que chega no consumidor, só a parte de produção de muda, e usam muito esse substrato. Pessoal, tem muitas outras marcas, muitos outros tipos de substrato aí. Substrato à base de fibra de coco, casca de pinos, que também são bons por questões de teste, de visitas em propriedades. A maioria dos produtores aqui de hortaliças também, quando vai produzir suas mudas, usam esse tipo de substrato. Então não é nenhuma recomendação, nada, só estou citando ele porque ele tem características boas na parte de produção de mudas. E aqui é fácil o acesso para esse substrato. Você tem que ver também na sua região, questão de custos de frete, o que implica, se vai ficar muito caro. Aqui na região, na faixa de 20 a 30 reais um pacote de substrato desse. Se for colocar em relação custo-benefício, sai muito bem, porque com um pacote desse de 8 quilos, se faz muitas bandejas. Cada bandeja, pessoal, para quem está começando agora, quer entender isso aí melhor, cada bandeja de muda produzida, tem bandejas de isopor, de plástico. As bandejas vêm com 200 células daquelas pequenas. Pronto, aqui ó, para ilustrar melhor, uma bandeja. Mas essa não é de 200 células, essa daqui é de 64. Mas nós temos as bandejas de isopor de 200 células, as de 128, 64, 32, são vários os tipos. E em se tratando do tanto de mudas que dá para fazer com um pacote de substrato, então compensa muito. É por isso que eu estou mostrando esse aqui, só por questão de logística, de preço, de custo, que fica mais barato aqui para mim. Mas por que então usar o substrato? Já estava começando a falar disso aí. São muitos os benefícios que a gente tem. Um dos itens cruciais que eu costumo citar aqui sempre na produção de mudas, que é o benefício do substrato, é a isenção de patógenos. Ou seja, não traz aquela doença, aquele patógeno, algum fungo que poderia vir oriundo da terra. Então isso é um benefício muito bom. Eles já vêm desinfectados, já são preparados para isso, então isso é um aspecto muito bacana. Você vai ter uma maior uniformidade da lavoura, aliado a outros itens também, questão de estufa, se você tiver um ambiente protegido, melhor ainda, porque você vai garantir um stand padrão, uniforme das plantas no início do desenvolvimento. E já citando isso, garante-se também o desenvolvimento inicial do stand, Então isso também implica no final da cultura, você garantindo o vigor das mudas no começo. A hora que elas forem a campo, elas têm mais condições de chegar no estágio final, no ciclo final delas. Com o uso do substrato também, você pode ter o quê? Uma redução de custos. A redução de custos que eu falo por quê? Você vai garantir uma maior taxa de germinação. Então isso implica em quê? Uma redução do custo com semente. Você não vai ter uma economia, na verdade, com sementes e defensivos que às vezes você teria que comprar para utilizar e garantir germinação de semente. E um outro item de relevância é o quê? Que pequenos produtores buscam, grandes produtores buscam, a gente mesmo aqui que está produzindo nosso próprio alimento, é o quê? A alta produtividade. Galera, desde o início lá, a gente tem que voltar lá para o começo. A alta produtividade está associada aqui, planta com boa formação, que vem lá de trás. Substrato de boa qualidade, alta taxa de germinação de sementes, garantia do estande de plantas, garantia do final da planta, o estágio final. Isso vai proporcionar uma alta produtividade. Então a gente tem que se preocupar desde o início da produção. É um processo, desde o início de produção, desde quando a semente vai germinar, desde onde você vai alocar, até por definição, eu não falei no começo do vídeo, vou falar agora o que seria o substrato. O substrato é onde vai se desenvolver as raízes. Mais especificamente falando, o que seria? Todo tipo de material sólido,
material orgânico, todo tipo de material que vai dar condições adequadas para o desenvolvimento de raízes das plantas. Então, por isso a importância do substrato, ele auxilia nesses outros vários quesitos aí para que a gente chegue no final, na planta final, no estágio final e tenha produtividade, tenha uma planta com vigor, com saúde, livre de pragas e doenças. É lógico que durante o ciclo pode acontecer alguma coisa, você vai ter que intervir, né? Vai ter que usar algum defensivo, usar algum produto ou fazer algum tipo de controle alternativo. Mas em questão do substrato lá no começo, você já está proporcionando um controle fitossanitário para a semente, para a planta, para o estágio final. Para finalizar o vídeo, é interessante sim, você tem que dar importância desde do início, até por questão, por questão de ficar um pouco mais empolgado, assim, mais entusiasmado, quem está fazendo horta caseira, porque você vai estar dando uma melhor condição para germinar a semente. Então você vai ficar com entusiasmo maior quando você vê que a semente está germinando, a muda está ficando bonita, você vai passar ela para outro vaso, para um vaso maior, para ela terminar o ciclo, para a planta terminar o ciclo. Aí você vai vir com terra convencional, com esterco, né, adubo orgânico aí, humus de minhoca, outros itens aí que a gente vai preparar para a planta chegar no estágio final. E aí, como eu falei, você vai às vezes vai precisar intervir, porque vai vir praga, doença, hortaliça, é muito recorrente acontecer pulgão, tripes, mosca branca, depende da hortaliça que você for cultivar aí, mas isso é outro caso, é outro assunto. Por enquanto, falando do substrato, é isso, a gente tem que dar uma importância sim, para garantir o melhor desenvolvimento das plantas. Uma das coisas que eu estava falando aqui, que eu não entrei tanto a fundo, nem vou entrar muito a fundo também nisso, mas em questão desse substrato aqui, que a gente também pode observar em outros tipos de substrato, são dois itens, que é a condutividade elétrica e pH do substrato, o famoso pH aí que a gente fala, né? pH de solo, pH de substrato. Por que isso tem influência? A condutividade elétrica é um item que está relacionado a teor de sais. Então, quanto maior o teor de sais, isso prejudica o desenvolvimento. Outro item que é o pH. Se tiver desbalanceado o pH, influencia em quê? Como eu falei, substrato, desenvolvimento de raízes. O pH influencia na absorção de nutrientes. Então, consequentemente, isso vai prejudicar as raízes na hora da absorção de nutrientes. Mas chega de informação por hoje, isso foi um pouco do que eu pude passar aqui para vocês. Galera, se você gostou do vídeo, agora sim, deixa o like. Se você quiser se inscrever no canal mais uma vez, botão de se inscreva aqui embaixo, ative as notificações. Vou estar colocando mais vídeos relacionados a hortaliças, como que a gente cultiva certo tipo de hortaliça, como que a gente coloca tal semente para germinar. Mas por hoje é só, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus e fui, até o próximo vídeo.